Olá, seja bem-vindo a mais um culto online. Muito bom estar com você nesta noite. Antes de começar a palavra, quero deixar aqui alguns recados. Lembrando que toda terça-feira nós temos o Tadel, que nós seguimos a nossa sede em São Paulo. É uma palavra direcionada para a liderança, uma palavra motivadora que nosso apóstolo Joel traz toda terça. Então não perca. É muito importante que você participe. Nas quartas-feiras nós temos células. As nossas células estão sendo online. Se você ainda não participa, nos chame no particular. A gente vai te encaixar numa célula. Nós temos célula de jovens também. É muito bom, é muito gostoso compartilhar a palavra entre os irmãos. Nós temos de quinta, a nossa quinta online. Na sexta-feira, nós temos também agora a nossa vigília. Toda sexta, das 10 à meia-noite. Se você precisa de uma cura, de uma palavra de Deus, se você precisa de um milagre, não perca as vigílias. Nós estamos vendo o quanto que o Senhor tem se movido. Ali nós temos uma média de mais de 400 pessoas participando da vigília, orando, clamando, e o mover de Deus tem se manifestado. Depois nós temos no domingo o nosso culto online também, então não perca. E se essas palavras têm abençoado a tua vida, não esquece de curtir, de compartilhar, de escrever um comentário, porque a bênção dos cultos online é porque a gente pode divulgar a palavra do Senhor. Isso é importante, que outras pessoas venham ouvir a palavra de Deus. De repente é uma palavra de conforto, uma palavra que aquela pessoa está esperando ouvir. Então compartilhe, se for bênção para a tua vida. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre um livro muito conhecido, o livro de Esther. Quero te fazer uma pergunta. Quando fala do livro de Esther, o que te vem primeiro à sua mente? Hein? O que você lembra primeiramente? Geralmente a gente lembra da rainha Esther. A gente lembra dela. O que aconteceu nesse livro? A perseguição que o povo judeu teve. E que, através da oração e jejum, eles foram livres. Eles foram libertos. Geralmente, a gente lembra disso. Mas hoje eu quero falar de um coadjuvante do livro de Esther. Mordecai. Alguns de vocês conhecem, outros não. Então hoje nós vamos falar sobre Mordecai. A palavra hoje eu dei o nome a ela de Mordecai, o coadjuvante da história de Esther. Às vezes, queridos, nós somos coadjuvantes de uma história. Nem sempre nós somos o personagem principal. Mas a função de coadjuvante, ela é muito importante. E você vai ver hoje a explanação que eu vou falar sobre o livro de Esther. Eu vou enfatizar a vida de Mordecai. Para que eu e você, estando numa posição de coadjuvante, ou palavra difícil, né? Eu e você possamos entender o quanto nós somos importantes na vida de quem está num alto cargo, de quem está que nem a rainha, ali era Esther. Então, vamos falar um pouquinho dessa história, amém? Então, eu vou decorrer todo o livro de Esther, que são 10 capítulos, para que eu e você venha compreender o que aconteceu aqui. Se você ainda não achou ainda o livro de Esther, é antes do livro de Jó, antes de Salmos. Então, esteja abrindo aí sua Bíblia. Vamos lá, então. O livro de Esther começa falando, queridos, do rei. Algumas Bíblias vão falar rei Xerxes, outros vai falar rei Assuero. Xerxes era um nome em grego que o rei Assuero tinha. Então, ali começa contando a história desse rei da Pérsia. E ele começa, o livro aqui começa falando que durante 6 meses, o rei Xerxes, ele exibiu toda a sua riqueza. Tudo que ele tinha no seu reinado, ele exibiu.
Depois ele deu um banquete aos homens ricos, né? Ao seu povo ali da cidade de Suzã. Ele deu um banquete aos ricos e aos pobres, todos estavam ali. No palácio ali, no salão do palácio, tendo essa festa, essa comemoração. Isso durou cerca de 7 dias. Então você imagine, 7 dias o povo bebendo, comendo ali. E no 7º dia, o rei pediu para que chamasse a rainha Vasti. Queria que ela colocasse a coroa e fosse se apresentar diante do rei, porque ela era uma mulher muito bonita. E o rei agora queria exibir a rainha. Só que Vasti, a Bíblia não fala o porquê, mas ela se recusou a ir à presença do rei. Ela não quis fazer isso. E diante dessa atitude de Vasti, o que aconteceu? O rei ficou furioso. Ele já não estava, já estava bebendo há 7 dias também, né? Mas o rei ficou furioso pela desobediência dela. O que ele fez? Consultou os mestres da lei ali e falou: o que eu posso fazer? E eles ali falando para ele: olha, essa situação, essa atitude de Vasti vai fazer com que as mulheres do reino e as mulheres da nossa província aqui vão querer desafrontar os seus maridos também, porque vão falar: se Vasti não aceitou o convite do rei, eu também posso ser assim com meu marido. Então eles aconselharam o quê? Que ele colocasse um decreto que Vasti nunca mais poderia entrar na presença do rei. E isso foi agradável aos olhos do rei, e foi feito esse decreto. Depois disso, a história conta que o rei, ele ficou lembrando disso, porque foi uma situação desagradável. Aí um dos seus conselheiros falou: por que o rei não pede para chamar as virgens, todas as virgens das províncias, as mais belas, e chame para vir aqui para o harém, para que elas fiquem aqui durante 1 ano, recebendo tratamento de beleza, tudo de melhor, e depois o Senhor escolhe uma rainha, aquela que te agradar. E aí começa a história. E dentro disso a gente vai conhecer Mardoqueu. Mardoqueu, ele era um judeu da tribo de Benjamim, que foi levado cativo por Nabucodonosor. Ele foi levado de Jerusalém para Babilônia. Ele tinha uma prima, que o nome dela se chamava Hadassa, conhecida como Esther, que era muito bonita. A palavra diz. E Mardoqueu, além de primo dela, ele se tornou pai adotivo, porque a Bíblia diz que Esther, os pais dela faleceram. A Bíblia não fala como nem nada, mas fala que Mardoqueu, ele adotou Esther como filha dele, ele cuidou dela. A vida de Mardoqueu foi uma vida de desafios, de transtornos, mas ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve. Então, quando a Bíblia fala, né, que os pais de Esther faleceram, Mardoqueu adotou ela. E quando houve esse recrutamento dessas jovens, Esther foi recrutada para ir para o harém. E ali a Bíblia conta que Mardoqueu, ele deu uma instrução para Esther. Ele falou: olha, o tempo que você ficar lá, não fala que você é judia. Fique quieta, não fale que você é judia. E ela, como obediente, ela realmente não contou que ela era judia. Então nós percebemos aqui que Esther, ela dava ouvidos para o que o seu primo, eu não sei se eu falei tio ali atrás, eu falei desculpa, que o seu primo falava. Então ela realmente não contou. Só que Esther, ela tinha um diferencial, além de ser linda, ela foi uma jovem que ela era muito simpática pelo jeito, porque fala que logo ela foi
um daqueles que estavam ali para cuidar deles, para cuidar daquelas jovens, logo ele começou sentiu graça por ela, né? Achou ela, a Bíblia não explica o quê, mas assim, esse que estava ali para cuidar delas, pegou e colocou ela no melhor quarto, deu os melhores perfumes, óleos, tudo de melhor ali para ela. Então ali já tinha um destaque na vida de Esther. Então ali já vem acontecendo, já estava acontecendo um mover de Deus naquele momento ali. E passado esse tempo que as mulheres tinham que ficar ali, Esther foi se apresentar-se diante do rei. E ele viu graça nela. E ela se tornou a rainha no lugar de Vasti. Então ali fala que ela se tornou rainha ali. E ali nós vemos, a história conta que Mardoqueu, conta que ele ficava sempre no pátio do templo. Ele tinha acesso ali ao pátio do templo. Imagino que ele trabalhava ali em alguma coisa ali. A Bíblia não é muito clara em explicar o que é. Então ele estava sempre ali nos portões do templo. E Mardoqueu ouviu uma conversa de dois homens que trabalhavam ali, e eles estavam tramando contra o rei. Então ele fica sabendo dessa conspiração contra o rei Xerxes. O que ele faz? Ele vai contra para Esther. Esther, estão tramando contra o rei para matá-lo. Esther vai e conta para o rei o que está acontecendo. E Esther fala, olha, foi Mardoqueu que ouviu essa conversa. E foi apurado, e foi realmente percebido que eles estavam mesmo atentando contra a vida do rei. Esses homens foram enforcados, foram mortos. E isso tudo foi escrito no livro do rei. Preste bem atenção. Isso tudo foi escrito, algumas traduções falam, no livro das crônicas, que era aquele livro que tudo que acontecia na vida do rei, tudo que acontecia de importante era registrado ali. Era como se fosse o diário do rei. Só que, porém, parou por ali. Mordecai, ele não foi honrado por aquilo que ele fez para o rei. Tudo bem, né? Aconteceu, ele fez isso, e só fala que ele realmente foi anotado ali, tudo que tinha acontecido. Então a gente pode pensar, caiu no esquecimento do rei. Mas o nosso rei não esquece de nada, aleluia. O Senhor não esquece de nada. Logo depois disso, queridos, houve uma situação que o rei, ele deu honras a Amã. A Bíblia diz assim, no capítulo 3, depois disso o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava e nem se ajoelhava diante de Amã. E aqui começou um conflito. Por quê? Porque o rei havia ordenado que era para se prostrar e se ajoelhar diante de Amã. Só que Mordecai não fazia isso, porque Mordecai, ele tinha princípios judeus. Ele sabia que ele tinha que honrar o rei, mas que ele não ia se prostrar e se ajoelhar diante de ninguém que não fosse o nosso Deus. E o que aconteceu com isso? Alguns ali comentaram para Amã, sabe aquele judeu Mordecai? Ele não se prostra diante de você. Sempre tem alguém, né, queridos, para poder falar mal, para poder instigar alguém, né? Aí ele pega, Amã fica irado, porque mexer com o orgulho de quem já é orgulhoso, a coisa pega, né, queridos? Aí o que acontece? Amã, ele fica extremamente irado com Mardoqueu.
E ali começa um conflito. E Amã, ele mostra sinais de ser muito orgulhoso. E o que acontece? Amã pega e planeja matar Mardoqueu. Só que Amã, ele não queria só exterminar Mardoqueu. Ele pensa em exterminar Mardoqueu, em exterminar todo o povo judeu. Amados, é assim que Satanás usa, é assim que Satanás tem se levantado contra o povo de Deus. Porque Satanás não quer exterminar apenas um filho de Deus. Satanás quer exterminar todo o povo de Deus. E foi assim que aconteceu aqui na história. Então o que ele faz? Amã vai diante do rei e fala: olha, rei, existe o povo judeu que eles não estão obedecendo às suas ordens. Eles são um povo diferente. Eles têm costumes diferentes de todos os outros. E eles não te obedecem, rei. Aí Xerxes, então, concedeu a Amã que ele fosse feito à vontade dele. Que pudesse realmente, que ele pudesse matar todo o povo judeu. Então o rei pegou e tirou o seu anel selo, e deu na mão de Amã. E falou: seja feita a sua vontade. Mardoqueu, quando soube desse decreto, porque esse decreto foi espalhado para todas as províncias, que o povo ia ser morto. E além disso, sabe o que ele fez? Ele tirou sorte para descobrir que dia que ia ser a morte dos judeus. E isso quando eles tiravam a sorte, chama-se Purim. E eles tiraram a sorte para ver que dia que ia exterminar o povo judeu. E determinado por isso, ele enviou cartas para todas as províncias. Quando Mardoqueu soube, ele rasgou as roupas, suas vestes, se vestiu de pano de saco e ficou na porta do templo, porque daquele jeito que ele se vestia, ele não podia mais entrar no palácio ali, para dentro dos portões do templo. Aí ele pegou e todo o povo judeu começou a orar e a chorar muito de desespero de saber desse decreto. Aí Mardoqueu ficou de luto ali. E Atá, um dos oficiais do rei, a pedido de Esther, foi querer saber o que estava acontecendo. Aí o que Mardoqueu fez? Deu o decreto para Esther ver o que estava acontecendo. E Mardoqueu pediu para falar com Esther. Falou: olha, explica para Esther todo o decreto e fale para ela que ela vá falar com o rei em nosso favor. Só que existia uma lei que impedia disso acontecer. Porque para alguém falar com o rei, a pessoa tinha que ser chamada pelo rei. Não era simplesmente porque ela era rainha que ela tinha acesso a falar com o rei. Ela precisava que o rei pegasse o seu cedro e esticasse para ela, para que ela pudesse tocar ali, e aí ele dava sinal de que ela poderia falar com ele. Então, aí, só que Mardoqueu, ele expressa um conhecimento e fé em Deus. Ele sabia que por meio de alguém ia acontecer alguma coisa para livrar o seu povo. Então, lá no capítulo 4, no versículo 12 ao 14, olha o que ele manda falar para Esther. Capítulo 4, do 12 ao 14. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, o céu virá socorrer e ajudar os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe,
talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Ali, Mordecai, o que ele fez? Deu uma chamada nela, falou, ó, se você não tentar fazer alguma coisa, Deus vai enviar quem for para fazer, porque Deus vai salvar o seu povo. e eu acho que tomada de muito encorajamento, Esther fala, então tá bom, eu vou me colocar na presença do rei, só que peça que todos os judeus orem por 3 dias e jejuem em meu favor. Passado esses 3 dias, Esther se coloca diante do salão do pátio, né? No pátio. Ela pega-se apronta e fica ali no pátio. E quando isso acontece, o rei vê Esther e ele estendeu o cetro. Eu acho que eu falei errado na outra vez, não é cedro, é cetro. Ele estendeu o cetro, dando ela a oportunidade de falar. Então ele permitiu que ela viesse falar com ele. E antes mesmo dela falar alguma coisa, o rei fala assim para ela, o que você quer, rainha? Se você quiser metade do reino, eu te dou. Mostra sinal de que ele amava ela, que ele gostava nela. E ela fala assim, não, eu só quero fazer um pedido. Eu quero fazer um banquete para você e para Amã. E que vocês estejam comigo nesse banquete. E o rei autoriza. Tudo bem, a Amã e eu vamos estar nesse banquete que você preparar. Atendido esse pedido, Amã e o rei compareceram a esse banquete. O primeiro banquete feito por Esther. Onde o rei voltou a questioná-la sobre o seu pedido. E ela disse que ela queria que novamente, mais uma vez, fosse feito um banquete. Ela ia preparar um banquete novamente para o rei e para Amã. E Amã, queridos, ele saiu daquele primeiro banquete mais orgulhoso do que ele já era. Ele saiu dali se achando, porque ele tinha sido o primeiro a estar num banquete, só ele e o rei, junto com a rainha. E a Bíblia fala que Amã foi para sua casa e foi comentar com os seus amigos e com a sua esposa tudo o que tinha acontecido, que ele tinha sido chamado pela rainha, o primeiro homem a ser chamado para participar de um banquete junto com o rei e a rainha. Então ele estava no nível de orgulho máximo. Só que ele fala que mesmo assim, quando ele sai do palácio, ele vê Mardoqueu. E Mardoqueu não se curva para ele. A ira dele foi tomada novamente. E o que ele faz? Ele manda preparar uma forca de 20 metros de altura para matar Mardoqueu. Porque, como eu disse lá no começo, ele não queria matar só Mardoqueu, ele queria matar Mardoqueu e o povo de Deus. Mas o primeiro seria Mardoqueu. Então ele manda preparar uma forca com esses 20 metros de altura para matar Mardoqueu. Então ele manda construir essa forca. Só que acontece o seguinte, olha como Deus age. Depois, terminando aquele banquete, o rei, ele perdeu o sono. Ele não conseguia dormir. Aí o que ele fez? Ele pede para os seus oficiais buscarem o livro dele. O livro lá das crônicas. E os oficiais pegam justamente o livro e lê especificamente a parte que mostra que Mardoqueu contou que tinha oficiais querendo matar o rei. Olha que coisa tremenda. E o rei pergunta, e o que nós fizemos para Mardoqueu? Qual foi a honra que nós demos para Mardoqueu? Os oficiais falaram, olha, nenhuma, não está escrito nada aqui, não foi feito nenhuma honra para Mardoqueu. Passado isso, Amã estava lá no pátio, se preparando para pedir o enforcamento de Mardoqueu para o rei. Porém, o rei vê que Amã estava lá no pátio
e o rei pede para chamar Amã. O rei pergunta, quem está no pátio? Os funcionários, Amã. Ele fala, então pede para ele vir aqui. Olha agora o mover de Deus. Como que Deus age, queridos. Isso é tremendo. Aí o rei pergunta assim para Amã. Espera aí, só um minutinho. O rei fala assim, o que eu devo fazer a uma pessoa que eu tenho prazer em honrar? E Amã, ele pensa, deve ser eu que ele está querendo honrar. E Amã fala, olha o que Amã fala, no capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Amã entrou e o rei lhe disse, eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que posso fazer por ele. Amã pensou assim, quem será este homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei, mande trazer as roupas que o Senhor usa, e também o cavalo que o Senhor monta, e manda colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entrega as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas do homem que o Senhor deseja honrar. Depois leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Aí no versículo 10, então o rei disse a Amã, vá depressa, pegue as roupas do cavalo e faça tudo isso com o judeu Mardoqueu. Aleluia! Você imagine como que Amã ficou aqui, queridos. Amã teve que fazer tudo isso com Mardoqueu, com aquele homem que ele estava irado com ele, porque não se prostrava diante dele. Aí o que acontece? Amã vai furioso para sua casa, envergonhado. E ele pega e conta para sua esposa o que tinha acontecido. Espera só um minutinho aqui que eu estou... Compartilhou para sua esposa e seus amigos o que tinha acontecido. Então a sua esposa e seus amigos mostraram conhecer as qualidades dos judeus. E ela diz, você já perdeu para Mardoqueu. Ele é judeu. Você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você vai ficar arruinado. Ela fala para ele. Então ela já fala assim, ó, você perdeu. Ele é judeu. Você já perdeu para Mardoqueu. Deus não deixa nenhum dos seus servos passar vergonha, amados. Lá em Isaías 61, 7 diz assim: em lugar de vergonha tereis dupla honra. Em lugar de afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Amã, ele foi acusado. Depois de tudo isso que aconteceu, a rainha conta. A rainha pede o que ela queria pedir para o rei. E ela fala, se for da sua vontade, proteja a mim e o meu povo. E o rei fala assim, mas quem está querendo matar você e seu povo? E ela fala, Amã. Isso já no segundo banquete ali que ela chamou. Amã foi para lá e eles estavam no banquete quando isso aconteceu. E ela fala, Amã. E a Bíblia fala que o rei ficou irado. E o rei pegou e saiu da presença deles para pensar o que ia fazer com Amã.
E nesse momento Amã, ele corre para os pés da rainha e começa a pedir para ela para não matar. E quando o rei volta e ele vê Amã ali perto da rainha, ele fala: será que ele está querendo abusar dela ainda? Aí os funcionários já pegam na mesma hora, já cobre a cabeça de Amã. E um dos funcionários pega e fala assim: Senhor, fala para o rei, desculpa, Amã, ele acabou de construir uma forca de 20 metros de altura para matar Mardoqueu. Olha como que Deus usa. Aí o rei fala assim: ah, é? Então tá bom, então ele vai ser enforcado nessa mesma forca que ele construiu. Aleluia! Quando Deus quer, Ele usa até os nossos inimigos. Ele usa aquilo que o inimigo tem forjado para mim e para você, para que ele seja derrotado, em nome de Jesus. E foi isso que aconteceu com Amã. Então Amã, e quando aconteceu isso, a Bíblia fala que Esther se sacrificou, né, em favor do seu povo para ter essa audiência com o rei. E o rei se agradou da atitude de Esther e ele deu essa sentença de morte para Amã. E ele manda enforcar, lá em Esther 7:10 diz: enforque, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Esther recebeu todos os bens de Amã e nomeou tudo para Mordecai. Queridos, eu acho que tem hora que eu estou confundindo, porque Mordecai e Mardoqueu é a mesma coisa, tá? Tem traduções que falam Mordecai, outras falam Mardoqueu. Então, se eu troquei aí, você já sabe. Então, ele ficou como administrador de todos esses bens. Mardoqueu também recebeu do rei o anel de selo. Porque lá em Esther 8:2 diz assim: e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Quando chegou a data do decreto, né, dos inimigos, porque o decreto não tinha como ser anulado, porque depois que o rei coloca o seu anel ali, não pode mais ser retirado aquele decreto. Então o rei fala para Mordecai: você vai e faça o que lhe provém. E por isso que ele deu o anel ali na mão de Mardoqueu. E quando chegou o dia, a data do decreto, os inimigos de Israel esperavam vencê-los. Porém, aconteceu o contrário. Por quê? Porque o rei foi ordenado que o povo judeu podia estar preparados para a guerra. Então eles lutaram e venceram a guerra nesse dia. E o rei, para garantir a satisfação da rainha, ele pergunta a ela se ela tinha ainda mais algum pedido. E ela faz um pedido, ela fala: eu gostaria que continuasse essa peleja amanhã também, para que a gente possa exterminar toda a família de Amã, aquele que tentou contra os judeus. E o rei permitiu isso. E assim aconteceu. Então eles exterminaram toda a família de Amã. E por causa de tudo isso que aconteceu, deles terem vencido a guerra, de não ter matado o povo, e a Bíblia fala que ali, depois que Mardoqueu ele foi reconhecido pelo rei, muitas pessoas das províncias começaram a admirar Mardoqueu e se voltaram para a fé de Mardoqueu, porque perceberam como Deus agia na vida deles. E por causa desse sucesso que o povo judeu teve, foi instituída uma festa chamada Purim, que é comemorada até hoje pelos judeus.
Então lembra que eu falei lá no começo? Lá Amã ele tirou sorte para descobrir, para ver o dia que ia exterminar os judeus. E esse fato de tirar a sorte chama Purim. Então por isso que essa festa hoje que os judeus chamam, que os judeus comemoram, chama Purim. Então é uma festa para trazer a memória que o povo de Deus venceu, que o povo de Deus não foi derrotado ali. Amém? Então, Mardoqueu ele teve uma longa carreira nos serviços ali prestado com o rei. Lá em Esther 9:4 diz: Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Então eu quero falar agora, isso é um resumão, né, do livro de Esther. Se faltou alguma coisa, vocês me perdoem. Mas eu quero dar ênfase sobre lições sobre a vida de Mardoqueu. A primeira eu quero dizer para você: não se preocupe em ser honrado por homens. Tudo que nós fazemos está escrito no livro do rei, aleluia, do nosso rei, do nosso Senhor. O Senhor, ele tem um livro escrevendo tudo que a gente faz. E na hora certa, o Senhor vai fazer alguém ler. Na hora certa, o Senhor vai levantar alguém para te dar insônia e fazer lembrar daquilo que foi feito e te honrar. Então não se preocupe em ser honrado por homens aqui, porque tudo está escrito no livro do rei. Aleluia. Segunda coisa, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, diz que quando Deus age, que eu acabei de falar, Ele faz até reis não dormirem e funcionários ler a sua história. Não se preocupe, tudo o Senhor faz. O Senhor usa até rei, até autoridades para ler a sua história e te abençoar. Segunda coisa. Terceira, quando somos fiéis, Deus usa até o próprio inimigo para nos abençoar. Foi o que aconteceu ali. Amã achando que aqueles benefícios eram para ele, que aquela honra é para ele. Amã pede o melhor. E é o melhor que aconteceu na vida de Mardoqueu. Ele foi exaltado ali. Então não se preocupe com o seu inimigo. Quem cuida do seu inimigo, do meu inimigo, é Deus. Não se preocupe com isso. Não fica passando a sua vida preocupando se tem gente tramando contra você, se alguém está fazendo coisas para te derrubar. Não se preocupa com isso, não. Você é filho do rei. Você é filho de Deus. A sua peleja é pelejada por Deus. É o Senhor que peleja as suas pelejas. Então não se preocupe com isso. Outra coisa, quando o povo de Deus se levanta para orar e para jejuar, queridos, não tem decreto que não seja a favor do povo de Deus, aleluia. Deus usa de formas para abençoar o teu povo. Então, não deixe de orar e jejuar em favor das causas, porque o Senhor se move. Outra coisa, as recompensas pelas atitudes corretas que nós temos são algumas vezes adiadas. A Bíblia não deixa claro isso, mas alguns estudiosos falam que para vir essa honra na vida de Mardoqueu passou cerca de 5 anos. Então, assim, a Bíblia não fala isso, mas os estudiosos falam que foi mais ou menos 5 anos. Então, não se preocupe se as coisas às vezes estão sendo adiadas, mas a nossa garantia é que o próprio Deus vai nos abençoar. E para terminar, nem sempre nós somos um personagem principal da história. Você pode ver que o livro de Esther, a gente fala muito da rainha Esther. Realmente, a Esther, ela tem um papel muito importante. Só que nós temos que ver também a ação do primo dela, Mordecai.
Porque como a Bíblia fala que ela em todo tempo, mesmo ela sendo rainha, ela ouvia os conselhos do seu primo. A Esther era uma mulher que a gente pode considerar que ela era obediente, porque ela continuou ouvindo o seu primo Mordecai. Ela foi sábia, ela não falou da primeira vez com o rei. Talvez a gente poderia chegar na presença, se fosse nós ali, às vezes no lugar dela, a gente já ia falar, ó rei, a Amã está fazendo isso, isso, isso. Não, ela teve sabedoria. Ela teve o primeiro banquete ali, foi no segundo banquete que ela foi. Então ela era uma mulher sábia. Só que ela teve instruções. Ela teve ali seu primo cuidando e orientando ela também. Então não se importe de não ser o personagem principal. Porque a história, em alguma história, né? Porque o coadjuvante, ele tem um papel também muito importante. Assim como Mardoqueu, ele foi um excelente coadjuvante na história de Esther e do seu povo, eu e você podemos ser um grande coadjuvante na vida, na história dessa humanidade. É essa palavra que eu queria deixar para você. Então que você, se você de repente está vendo que você está fazendo as coisas e não está sendo honrado, não queira a honra de homens. É muito bom ser honrado e a gente realmente deve honrar as pessoas. Que nem hoje aqui. Nós estamos aqui, de repente você pode falar, olha que bênção, eu estou recebendo esse culto na minha casa. Nossa, Deus, obrigada pela vida da pastora Karina. Só que a gente esquece de quem está por trás. A gente esquece que a Lara está aqui olhando o audiovisual, que a Gabi está tirando foto. A gente esquece que está todo mundo envolvido, que a Gerlane que empresta o celular para a gente gravar. Né, que o Rubens está aqui nos ajudando hoje, que quando tem um culto a Júlia está ali por trás, mexendo na mesa de som. E assim, queridos, são os coadjuvantes da história. São aqueles que estão por trás e que muitas vezes não estão vendo, mas que são essenciais. Que sem eles as coisas não aconteceriam. Então, em nome de Jesus, não se preocupe com isso. Faça da sua oportunidade a melhor oportunidade que você tem. Faça tudo o que você for fazer, faça com excelência. Faça com o seu melhor, para que tudo coopere, para que tudo dê certo. E você, quando participar de uma situação, você falar, eu estava ali, eu fiz parte, eu ajudei o meu povo, eu ajudei a casa do Senhor, eu ajudei, né? De repente nós como mães, como esposa, a gente faz a comida, a gente limpa da casa, e às vezes a gente não tem recompensa. Ninguém fala, ai que bom que a casa está limpa, que bom que a comida está feita. Não se preocupe com isso. Porque você está fazendo o melhor para a sua família. E as recompensas de ter uma família abençoada, elas são uma recompensa que você vai colher. A vida nossa é sempre, nós estamos sempre semeando. E a colheita é certa. Amém? Então que você, em nome de Jesus, possa ter sido abençoado com essa palavra. Eu fui grande abençoada com essa palavra, que o Senhor me mostrou primeiramente comigo. Então, que eu e você possamos confiar em Deus e possamos saber que a situação de coadjuvante em uma história é muito importante também. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar agora com você. Amado Deus, te damos graças, ó Pai, por esta noite. Obrigada pela Tua palavra, que é tão enriquecedora. Senhor Deus, só o Senhor, para ter uma palavra, Senhor Deus, que possa passar anos e anos, e é tão atual, Pai. A Tua palavra é perfeita, a Tua palavra vem trazer ensinos de todas as áreas para nós. E nós te damos graças por isso, pela oportunidade de termos a Tua palavra e de estudarmos ela.
Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Obrigada por nos deixar entrar na Tua casa e que o Senhor te abençoe. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família. Um final de semana cheio da graça, do amor de Deus. Um final de semana de muita alegria. Que você e sua família possam contemplar a grande graça do nosso Deus sobre toda a sua casa. Ótimo final de semana e não perca o culto de domingo, às 19 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.